E aí, tudo bem? Já parou para pensar por que, vira e mexe, a gente acaba repetindo os mesmos padrões na vida? Mesmo quando eles claramente nos fazem mal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, nas reações automáticas que nos deixam presos nesses ciclos. E para guiar essa nossa conversa, todo esse material é inspirado no livro Reinvente Sua Vida, do psicólogo Jeffrey Young. É importante dizer que o objetivo aqui não é dar diagnóstico, tá? A ideia é bem mais simples: inspirar a gente a refletir sobre os nossos comportamentos e, quem sabe, abrir umas portinhas aí para mudança. No nosso último papo, a gente explorou o que são as armadilhas da vida. Lembra? Aqueles padrões negativos que começam lá na infância e insistem em se repetir ao longo do tempo. Se por acaso você perdeu, vale a pena conferir depois porque ajuda a entender a base de tudo isso que a gente vai ver agora. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se essas armadilhas são tão dolorosas, por que a gente continua caindo nelas? Por que parece que a história se repete, com pessoas e cenários diferentes, mas com aquele mesmo sentimento amargo no final? E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. A armadilha não se perpetua sozinha, não. Ela sobrevive por causa da maneira como nós aprendemos a lidar com a dor que ela provoca. São as nossas próprias reações que, sem perceber, alimentam o ciclo. E segundo os estudos da terapia do esquema, existem basicamente 3 formas principais de reagir a uma armadilha. A gente pode se render, pode fugir ou pode contra-atacar. Vamos entender o que cada uma significa na prática? Bora lá! O primeiro estilo, então, é a rendição. O nome já dá uma dica, né? É quando lá no fundo a pessoa acaba aceitando a armadilha como se fosse uma verdade absoluta sobre si mesma e sobre o mundo. Render-se significa que, sem se dar conta, a gente age de um jeito que só reforça e confirma a armadilha. A pessoa sente a dor de forma plena, direta, porque seus comportamentos a levam exatamente para situações que ativam essa dor. É quase como acreditar que aquela armadilha é a sua identidade. E como isso aparece no dia a dia? Bom, pode ser na escolha de parceiros que sempre criticam, do mesmo jeito que um pai ou uma mãe fazia, ou em assumir a culpa por tudo que dá errado, interpretar qualquer feedback como um ataque pessoal. É uma repetição dos padrões da infância porque, por mais doloroso que seja, aquele é o sentimento familiar, o lugar conhecido. A metáfora para a rendição é perfeita. É como se a pessoa visse uma nuvem de tempestade chegando e, em vez de procurar um abrigo, ela simplesmente ficasse ali, parada, aceitando que vai se molhar, porque ela acredita que esse é o seu destino. Agora, vamos para o segundo estilo, a fuga. Aqui, o objetivo é completamente diferente. A prioridade número 1 é não sentir a dor da armadilha, a qualquer custo. Na fuga, a pessoa desenvolve várias estratégias para evitar qualquer coisa que possa cutucar a ferida. É um esforço constante para se distrair, para se anestesiar mesmo. Isso geralmente acontece quando a dor parece tão insuportável que a única saída aparente é não senti-la. E as formas de fuga são muitas, viu? Pode ser através de substâncias, como o álcool, ou de compulsões, como trabalhar demais, comer em excesso. Também pode ser evitando relacionamentos mais íntimos para ninguém chegar perto o suficiente para descobrir a tal falha, ou procrastinando desafios importantes com medo de fracassar. Usando a nossa metáfora da tempestade, a fuga seria como passar a vida inteira trancado em casa, obcecado com a previsão do tempo, só para garantir que nunca vai pegar uma gota de chuva. A pessoa não se molha, é verdade, mas ela também não vive, né? E chegamos ao terceiro estilo, o contra-ataque. E olha, esse aqui talvez seja o mais enganador de todos, porque por fora ele pode muito bem parecer força e sucesso. O contra-ataque é uma supercompensação. A pessoa sente a ameaça da armadilha e decide lutar contra ela com todas as forças, tentando ser exatamente o oposto. É uma tentativa de negar a própria vulnerabilidade, de construir uma identidade blindada para provar para si e para os outros que a armadilha não tem poder nenhum. Isso se manifesta como uma necessidade constante de ser o melhor, de ser perfeito, de criticar os outros para se sentir superior, sabe? Uma busca incansável por status e prestígio. A grande marca do contra-ataque é uma enorme dificuldade de admitir qualquer erro ou vulnerabilidade. E na nossa metáfora, o contra-ataque seria a pessoa que sai na tempestade não para aceitá-la, mas para gritar com as nuvens, para tentar provar que é mais forte que a chuva. É uma luta completamente exaustiva e, no fim das contas, inútil. Então, a gente tem esses 3 estilos que parecem tão diferentes, um aceita, o outro foge e o terceiro luta. Mas o que será que eles realmente têm em comum?
Olhando para esses três juntos, a gente enxerga algo muito interessante. A rendição se afoga na dor. A fuga corre da dor. E o contra-ataque usa toda a sua energia para lutar contra a dor. Percebe o padrão? Todos eles são definidos de uma forma ou de outra pela dor da armadilha. E aqui está a grande verdade. Nenhum desses estilos cura a armadilha. Seja se rendendo, fugindo ou contra-atacando, a armadilha continua lá, no centro de tudo, ditando as regras do jogo e consumindo nossa energia vital. Todos eles, à sua maneira, só perpetuam um ciclo. Então, para resumir, neste nosso encontro, vimos que a rendição, a fuga e o contra-ataque são mecanismos de sobrevivência. Mas, a longo prazo, em vez de nos libertarem, eles apenas reforçam as paredes da prisão que é a nossa armadilha de vida. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se render é ruim, fugir não resolve e lutar contra só cansa, o que fazer? Existe uma quarta porta, uma maneira de realmente curar essas feridas? E a boa notícia é que sim, existe. E é sobre esse caminho de cura que a gente vai falar no nosso próximo encontro. O primeiro passo para a mudança é reconhecer a prisão. Agora, que tal a gente aprender a encontrar a chave? Descubra como começar no nosso próximo vídeo. Até lá!